Oi, pessoal da Contigo, eu sou Michel Pereira e é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Foi muito curioso, porque o Rafael Primor, que é o diretor, né, ele me achou no Instagram e aí me mandou mensagem no direct me convidando para fazer o teste. Falei, tá, vamos, né? Eu nem conhecia ele na época, né? Eu tinha visto duas peças que ele estava dirigindo e depois que eu fui ligar os pontos, que era a direção dele, que era Os Guardas do Taj, com o Reinaldo Gianecchini, e ele também fazia um momento como elenco. E aí ele me chamou para fazer o teste, isso foi lá em 2019. Aí eu fiz, era uma primeira leitura do roteiro, que eles estavam escrevendo ainda, e aí veio a pandemia. Aí, tipo, eu não tive resposta de nada, o projeto ele meio que deu uma parada por conta da pandemia e tal. E no começo de 2022, eu recebi uma ligação da produtora, dizendo se eu ainda tinha disponibilidade e interesse para fazer parte do elenco. E aí foi quando eles me apresentaram um roteiro, mais uma vez, e dizendo que quem ia fazer parte comigo ali da personagem que eu faço, Duda, que para quem viu tem lá toda uma surpresa no final da série, que eu faço cenas, a maioria das minhas cenas são com a Julia Lemmertz. E aí foi um presente, falei, nossa, claro, eu com certeza estou, né? Eu tenho disponibilidade para fazer esse trabalho. Cara, foi surreal. Na época que tinha feito o teste, em 2019, eu não sabia do desenvolvimento do Duda, né? Então, não sabia que ele... Porque, assim, o Duda é um personagem que na série ele é um naturista. E a filosofia de um naturista, ela é muito análoga a, aos indígenas, ao modo de ver o mundo que os indígenas têm, sabe? Que é um contato direto com a natureza, que é um respeito com a natureza, que é um olhar que não é um olhar civilizatório, que é, digamos, o que a gente é, né, entre aspas. Eles costumam dizer que a gente pertence à Terra e não a Terra pertence a gente, né? E eu fui fazendo muitas ligações com isso. E aí, inclusive, na série tem um momento em que os dois, eles estão, assim, deitados na grama e aí eles tomam um chá da revelação, na verdade, é a ayahuasca, né? Aí eu pude trazer todas as experiências que eu tive para a série. Inclusive, a gente conversou muito nos bastidores, eu e a Júlia, de muitas experiências, disso, inclusive. E foi bastante isso, assim, foi muito curioso, assim, essas coincidências, né, que se cruzaram. A sinopse, a série, assim, Chuva Negra, primeiro, é um nome de uma cidade fictícia, onde se passa esse conflito familiar. É um casal que está em crise no casamento e eles decidem viajar para fora do país. E eles têm 3 filhos. Um deles tem síndrome de Down, inclusive o ator que faz é o João. Ele é incrível, a atuação dele é formidável, é uma pessoa tão cativante assim que você vê em cena, na primeira aparição dele você já se apaixona. E aí esse casal eles viajam e esses 3 filhos ficam. E aí eles descobrem que esse avião onde os pais estavam, ele cai. E aí esses 3 filhos, então, eles têm que lidar com a perda dos pais e também com o cuidado que esses 2 mais velhos têm para com o garoto mais jovem que tem síndrome de Down. E aí é muito interessante, porque começa a desenvolver esses afetos, os conflitos familiares, o processo de luto que eles começam a passar, né? Que tem todo aquele processo que é a raiva, a não aceitação, aí depois vai para um lugar de acolhimento e de conflito.
E tem muitas personagens ali que também são muito cativantes e uma surpresa, assim, pra série. Ela é muito inclusiva, sabe? Uhum. Ela é muito inclusiva, ela fala de assuntos delicados, assim. Muitos assuntos delicados. Porque ali tem por exemplo, o casal gay que é professor do João de natação, e aí eles têm vontade de adotar uma criança, eles sempre... né? E aí tem a irmã da mãe que morreu, da mãe deles que morreu, que vai visitar a casa, e aí começa a ter todo um conflito também. Uhum. Tem a personagem, tem a Misha, feita pela Leona Joves, que é incrivelmente boa também, que é uma mulher trans ali naquele contexto. Então, tem toda uma, uma elaboração de conflito e que o roteiro vai encaminhando, Uhum. que você vai, a cada episódio que você assiste, você vai querendo saber o que vai acontecer no episódio seguinte, sabe? Com cada personagem, porque cada personagem escrito ali é muito bem desenvolvido. Andar pelado por aí. Não, mas é que tem isso, né? Eles têm esse costume de fazer as coisas do cotidiano de maneira nu. Porque eu não sei se essa palavra existe, mas eles dessexualizam o corpo, né? Uhum. Eles tratam o corpo de uma forma que, né? Por exemplo, eu e você, a gente tá nu, mas eu não fico olhando para você e nem você para mim de uma forma sexual. Uhum. Então, esse olhar com o costume desses corpos nus, eles vão se dessexualizando. Entendi. E aí, foi engraçado, porque um tempo antes de começar as gravações, eu falei, eu vou começar a ficar pelado, para poder experimentar isso, né? Eu aprendi muita coisa, na verdade. Com o corpo, um pouco isso, Uhum. e aí aprendi muito com a alimentação também. Eu comecei a diminuir muito o consumo de carne, de lactose, tudo que é derivado do animal, sabe? Não parei 100%, mas uma das coisas que eu fui entendendo era isso. Cara, tá em processo de edição. Eu vi que o diretor ele já tá na ilha de edição, fazendo todas as correrias desse filme. E a previsão de estreia, eu acredito que seja pro ano que vem. Eles estavam otimistas de dizer que seria no final desse ano, né? Mas eu acredito, e o diretor também tinha comentado lá no set, no último dia, talvez seria pro começo de 2024, sabe? E, putz, cara, essa experiência foi uma experiência muito louca, assim. Muito louca, porque, assim, é um assalto a banco. E foi, assim, uma produção gigantesca. Eu, tipo, peguei um fuzil na minha mão, Meu enorme, de Deus! verdade. Eu falei, caralho! E aí tinha uma cena em que a gente tava... Eu faço o Pedrinho, que é um jovem ator, que faz parte da companhia, porque... Eu não sei se eu... acho que tudo bem. Vai dar O spoiler. filme Não, mas o filme, isso eu acho que não é spoiler, não. O filme, ele é o acontecimento do filme é um assalto a banco, mas de uma maneira forjada. É um moleque que tem uma ideia de fazer um assalto a banco, só que ele finge ser um diretor de cinema, e aí ele faz um cartaz dizendo que está em busca de atores para fazer parte do elenco do novo filme deles, e é sobre um assalto a banco. Então, as pessoas que vão fazer parte desse filme fictício não sabem que estão indo fazer um assalto a banco de verdade. Eles pensam que estão indo gravar um filme. E aí inclusive eles chegam no banco, e aí tem uma fala do Zoinho, né? E diz, olha, a gente tem um take só, é plano sequência, as câmeras vocês não vão ver, é todas as câmeras de segurança para dar um ar de verdade. E eu faço parte dessa companhia de atores, né? Que são jovens atores que querem... E aí tem toda uma discussão que faz eu,
e mais dois atores, uma atriz e um ator, faz esse núcleo que eles sonham em pegar um papel de relevância no cinema, sonham em dar certo na carreira, né? Essa série vai ser uma série de 10 episódios. Cada episódio tem a sua história única, isolada, né? Não é uma continuação. E ela foi dirigida pelo Rubens Rivaldi, que inclusive é um diretor aqui do CTR, da USP. E essa série, cara, esse episódio que eu fiz é o personagem Lucas, que ele tá... o episódio se chama Gerações. Que nada mais é do que... Porque, assim, o nome, a mesa, a série vai ser assim, né? Esses episódios em várias situações que acontecem, mas sempre no contexto de mesa. E aí o nosso é uma mesa de bar. Mas, tipo, vai ter mesa de restaurante, mesa dentro de casa, em assunto familiar, enfim, mesas. E aí esse episódio é uma mesa de bar que eu tô com uma amiga, e a gente trabalha numa livraria de e-books como é que fala? De Kindle, livros digitais. A gente tá bebendo, trocando uma ideia, e aí chega um amigo dela, um amigo dela antigo, assim, que ela trabalhou na livraria de papel, de livro de impresso. E aí ele senta, é um cara mais velho, quem faz é o Nelson Baskerville, incrivelmente engraçadíssimo, e a atriz que faz é a Samia Pascotto. E aí ele chega, senta e começa a trocar ideia com a gente na mesa. E aí começa a surgir os conflitos de gerações. A princípio começa a surgir o conflito do porquê que ele não concorda de ter livros de Kindle, de digital. E aí a gente começa a conversar disso, né? Livro de papel versus livro digital. E aí começa a se enveredar para assunto de política, de futebol e de 2013, das manifestações que implodiu a direita no Brasil, aquela coisa toda. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, é muito interessante que o diretor tenha essa sacada, né? Ao mesmo tempo que a gente começa a discutir sobre futebol, sobre política, sobre um monte de coisa, que são... ele opta, né, por colocar a visão de mundo dessas personagens como mais de esquerda, né? Ao mesmo tempo que eles começam a discutir sobre isso, os dois personagens, tanto eu quanto o do Nelson, começam a serem machistas. Porque eles não percebem eles não percebem que conversando tão empolgadamente sobre esses assuntos, eles estão silenciando a Samia, a personagem da Samia ali. Então é muito interessante essa sacada, né? Que ele faz. E aí o episódio termina de uma maneira inusitada. Eu vou falar. Essa peça ela surgiu na pandemia também, com um desejo de palco, né? Desejo de estar em cena, assim, junto com um amigo que eu moro, o Jorge, que é ator incrível também, inclusive está fazendo Justiça, está gravando agora. E aí, por conta de calendário dele, teve que entrar um outro amigo meu para fazer parte do elenco. E a gente estava nessa pesquisa de como atualizar esse texto, porque é um texto clássico, e ele é muito denso, né? Plínio Marcos é muito denso. Você pega as peças do Plínio, o diretor, ele falou, né, pra gente assim, olha, quando vocês pegam uma peça tipo a do Plínio Marcos, assim, se vocês não sabem por que vocês vão montá-la, ela é museu. Ela é museu, assim, porque é uma peça que se passa nos anos 60, em Santos, né, no Porto de Santos, assim, com descarga de caminhão, e tem toda uma questão do trabalho ali na peça, desses dois personagens que são muito marginalizados na sociedade, e eles são tão marginalizados que eles se violentam o tempo todo. É uma peça muito violenta. E tudo poderia, por exemplo, ser resolutivo na peça se eles pudessem se ajudar.
Aí não teria peça, né? Mas mas o conflito da peça é esse, assim, é tipo um precisando do sapato do outro, que o outro um tem uma coisa que pode ajudar o outro, e eles não se emprestam, eles não se ajudam, que é muito o que a gente vive hoje nesse neoliberalismo, que é muito o que surgiu na questão das discussões enquanto a gente estava na pandemia, que, assim, hoje a gente vive num mundo muito individualista. Muito individualista. A sociedade hoje está cada vez mais individualista. E isso é muito perigoso, porque o nosso olhar para o outro, ele está sendo cada vez mais duro, cada vez mais raso. E aí a gente chegou nesse tema. Falei, cara, vamos atualizar essa peça para o século XXI com esses entregadores, que é a precarização do trabalho no século XXI. É o plano B, né? Porque assim, você pega o esquema, né? O modo como esses trabalhadores vivem, eles não têm direito trabalhista nenhum, eles são totalmente marginalizados, o aplicativo enriquece cada vez mais com essa demanda que vem sendo aumentada de entregas, e eles ganham muito pouco, mas muito pouco dinheiro. E fazem muitas entregas, assim. A gente foi fazer entrevistas com uns caras, uns moleques, assim, tipo, da minha idade, de 25, 24 anos, tinha até mais jovens, 22. A maioria pessoas pretas, isso é um dado muito, muito forte também. E eles disseram assim, olha, a gente ganha, sei lá, 3, 4 reais por entrega, e a gente pedala por volta de uns quase, sem brincadeira, quase 100 quilômetros por dia. Pedala. Caraca. Então, assim, é muita relação. Muita relação. E aí, a gente está também trazendo uma questão na peça, que é essa questão interracial, né? Que eu, enquanto homem branco, e o amigo que faz comigo a peça é um cara preto, e a gente discute também essa violência de raça dentro da peça. Então, pessoal da Contigo, eu deixo aqui esse convite para vocês começarem ou já continuarem, terminarem de assistir Chuva Negra. É uma série muito boa que está no Globoplay, mais canais. Acabou de acabar a primeira temporada no Canal Brasil, mas tem todos os episódios disponíveis lá na Globoplay. Vocês vão gostar muito. E é isso, também deixo esse convite para segundo semestre. A gente vai estar aí, se Deus quiser, com Dois Perdidos numa Noite Suja em cartaz em São Paulo. E a estreia de Passa Grana 2024 ou final de 2023, ainda não se sabe. Mas vai vir aí essas informações. E a série A Mesa também, que vai ser estreia, que vai previsão de estreia para julho.